Fala galera, aqui é o Thiago Oberdan do canal Oberdan Power BI e hoje eu vou te ensinar 5 práticas essenciais para deixar os seus BIs mais organizados, mais profissionais e mais fáceis de se trabalhar. Se você já abriu um relatório antigo e ficou perdido tentando entender as medidas e as consultas, esse vídeo é para você. Eu vou te mostrar como organizar medidas, estruturar o seu Power Query e como utilizar planos de fundo para o Power BI da melhor forma possível. Quando nós temos muitas medidas em um relatório, que é muito comum, elas acabam ficando espalhadas e fica difícil entender a lógica do relatório. Então a solução é a gente agrupar essas medidas por pastas, dividido por assuntos, que aí fica muito mais fácil a gente localizar e dar manutenção nessas medidas. Eu vou te mostrar um exemplo prático. Repara nesse relatório aqui. Eu tenho já uma pasta que se chama medidas. Quando eu abro aqui, tem uma série de medidas aqui, algumas dezenas de medidas para a gente poder dar manutenção e utilizar nos nossos relatórios. Eu posso criar pastas por assunto. Por exemplo, eu posso criar uma pasta só para porcentagem, posso criar uma pasta só para faturamento, uma pasta só para média e por aí vai. Fica muito mais fácil da gente entender o relatório. E olha como é que a gente faz isso. A gente vem aqui em inserir dados, só a gente clicar em inserir dados. Ele vai mostrar como se estivesse criando uma tabela. Aí eu vou dar um nome para ela aqui, de medidas, vou colocar assim, percentual. Vou carregar, está criando a pasta aqui para gente. Aí ele criou a pasta aqui, medidas percentual. Quando eu abrir aqui, ele tem uma coluna vazia, não tem problema. Agora eu preciso pegar essas medidas aqui de percentual, essas aqui de cima, e jogar para essa pasta. E toda vez que eu fizer uma medida de percentual nova, eu posso criar ela aqui, só clicando com o botão direito e nova medida. E para a gente pegar as medidas de percentual que já existem e colocar nessa pasta aqui, é só a gente vir aqui em exibição de modelo, e a gente abre aqui a tabela de medidas, e aqui sim eu posso selecionar todas, com o Ctrl selecionado, clicar em todas aqui de percentual, e posso arrastar aqui para a minha nova tabela de medidas percentual. Quando eu soltar aqui dentro, ele já vai trazer todas essas medidas para a nova pasta. Pronto. E quando eu vier aqui, e clicar nos 3 pontinhos e excluir essa coluna vazia do modelo, ele já vai criar para mim uma pasta de medidas com o nome medidas percentual. Posso fazer isso para ticket médio, para meta, para média. Fica muito mais fácil de dar manutenção depois. Você deve identar as suas medidas no DAX para melhorar a leitura. Códigos DAX desorganizados dificultam muito a leitura e a manutenção do código. E para isso você deve identar as suas medidas, que basicamente é utilizar quebras de linha e de espaço para melhorar a nossa leitura. No DAX isso não é obrigatório, igual em outras linguagens de programação, mas facilita muito. Como exemplo, eu vou utilizar essa medida média de 3 meses. Olha só, eu posso fazer todo esse cálculo aqui em apenas uma linha. Mas se você não construiu esse código, ou se você não tem uma leitura já muito acostumada, fica muito difícil da gente entender o que está sendo feito nesse código. E eu posso fazer de 2 formas. A primeira é conforme eu for construindo, eu já ir fazendo a indentação. Então, basicamente, eu, por exemplo, posso apertar Shift Enter para jogar para baixo e deixar o que está dentro de cada medida um pouco afastado assim, tá vendo? Aí eu posso pegar aqui, por exemplo, faturamento dividido por isso. Agora os filtros eu venho aqui, jogo para baixo e etc, etc. Vai ficando mais fácil da gente poder ler o código. Mas existe também uma funcionalidade, na verdade é um site, que se chama DAX Formatter. Eu posso simplesmente copiar, Ctrl C, vir aqui no site daxformatter.com, copio o meu código aqui e clico em Formate. Ele já vai trazer para a gente o código formatado, fica muito mais fácil de ler. Eu consigo ver aqui cada item da medida, o que é um filtro, o que é uma medida. Fica muito melhor de ler e de dar manutenção. Crie planos de fundo no Figma ou em outra ferramenta com a qual você tenha facilidade, em vez de criar diretamente dentro do Power BI. Criar planos de fundo diretamente dentro do Power BI, além de dificultar o ajuste e a personalização, ele consome da sua performance. Por isso a gente cria os planos de fundo fora do Power BI e depois a gente importa. Olha, por exemplo, esse plano de fundo aqui que já está no meu Power BI.
eu criei ele na ferramenta Figma, que é essa ferramenta aqui. Além de ser mais fácil de mexer, de alterar caso a gente precise, ela não vai consumir performance do nosso relatório, porque se eu criar cada quadradinho desse aqui dentro do Power BI, eles vão consumir em performance. Então eu crio aqui dentro do Figma ou de outra ferramenta, clico no visual, venho aqui, ó, coloco para exportar, e aí eu venho no meu relatório, vou abrir uma nova página, venho aqui em visualizações, formatar sua página do relatório, tela de fundo, procurar, e aí eu vou pegar que eu criei, vou vir aqui em transparência, colocar como 0, e ajuste de imagem eu vou colocar como ajuste. Pronto, já está aqui no formato que a gente quer, é só a gente criar os visuais dentro desse plano de fundo que eu já preparei. Organize o Power Query em pastas de tabelas fato e tabelas dimensão. Quando o Power Query está desorganizado, fica muito difícil entender a estrutura dos dados. E por isso a gente deve dividir essas consultas em pastas de tabelas fato e tabelas dimensão. A gente pode vir aqui no Power Query do nosso relatório e aqui estão todas as tabelas, sem nenhuma divisão. Agora imagina o que também não é incomum, que a gente tem aqui 10, 20 tabelas. Fica muito difícil a gente saber o que é fato, o que é dimensão, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos primeiro renomear. A tabela vendas aqui minha vai ser F_vendas. E as outras aqui vão ser tabelas dimensão. Dimensão data, dimensão produto, dimensão vendedores, e a meta aqui também vai ser uma tabela fato. E agora, basta que a gente venha aqui, ó, com o botão direito, novo grupo, e eu vou chamar aqui de fatos, dá um OK, e vou criar um novo grupo, que é o grupo dimensões. E agora ficou simples, é só eu selecionar, apertando Ctrl, né, e selecionando tudo que é dimensão, vou colocar na pasta de dimensões, e tudo que é fato, eu vou colocar na tabela fatos, tá? E eu posso aqui até criar mais de uma tabela, por exemplo, fato vendas ou fato estoque, eu posso fazer esse tipo de ajuste aqui, mas a princípio divida as suas tabelas entre fatos e dimensões, que depois fica muito mais fácil da gente dar manutenção nisso aqui. Crie parâmetros para modificar as fontes de dados. Sempre que a fonte de dados muda, seja o nome do arquivo, seja o caminho, seja o banco de dados, você deve mudar manualmente cada consulta. Mas usando parâmetros no Power Query, além de você conseguir mudar em um lugar só e poder mudar em várias tabelas, quando esse relatório estiver publicado, você não precisa republicá-lo para mudar as fontes de dados. Olha aqui essa nossa tabela F_vendas. Se a gente vier aqui nas etapas aplicadas em fonte, a gente vai ver aqui que tem, ó, um caminho até o oficial barra e o nome do arquivo, tá? Se eu publicar esse relatório e mudar esse caminho, eu vou ter que baixar o relatório, mudar a fonte e publicar novamente. Mas o que eu posso fazer? Eu posso, ó, vir aqui, copiar o caminho até a barra, Ctrl C, vou clicar aqui com o botão direito, novo parâmetro, vou chamar esse parâmetro de caminho, o tipo texto, qualquer valor, e vou colar aqui e dar um OK. E posso fazer a mesma coisa para o nome do arquivo, ó, base, XLSX, Ctrl C, botão direito, novo parâmetro, vou chamar aqui de arquivo, tipo texto, e coloquei aqui o nome do arquivo e vou dar um OK. Agora, eu venho aqui na F_vendas, venho na fonte e vou substituir tudo isso aqui pelos parâmetros. Onde é o caminho? Eu vou apagar, vou fazer bem passo a passo. Vou digitar aqui caminho, dar um espaço aqui,
ele já vai reconhecer o parâmetro que a gente criou e vou concatenar com esse e-comercial com o nome do arquivo. É só colocar aqui também o nome do parâmetro que a gente criou. Arquivo. Posso apagar isso aqui, dar um Enter, funcionou normalmente. Então, por exemplo, se eu mudo o nome do arquivo, eu posso mudar simplesmente aqui no parâmetro, que ele já vai mudar aqui para a gente. Eu posso utilizar isso tanto para caminho, quanto para arquivo, quanto para banco de dados, por exemplo. Tá? Facilita muito a nossa vida. Agora me conta nos comentários, quais dessas dicas você mais gostou, quais você vai começar a usar agora. E se você gostou, ó, deixa o like e se inscreve para mais dicas de Power BI como essas. Grande abraço!